franciscana, chama franciscana, chama franciscana. A Ordem Franciscana Secular apresenta na Vida Nova os carismas, as curiosidades e a devoção de São Francisco, o santo amigo dos animais e do meio ambiente. Agora na Vida Nova. Boa noite, paz e bem. Cantar com a vida, evangelizar com poesia e canção. Vamos proclamar com nosso canto a alegria, o encanto de viver uma vocação. Chama franciscana, chama franciscana, chama franciscana, chama franciscana, chama franciscana, chama franciscana. A nossa missão é ajudar, cuidar da vida, evangelizar, mostrar a força da canção. Vamos convidar para a partilha, cada pessoa, cada família, pedir a paz ao coração. Chama franciscana, chama franciscana, chama franciscana, chama franciscana, chama franciscana, chama franciscana. São Francisco, nosso protetor, cantor da vida, poeta do amor, rogai a Deus por todos nós. Santa Clara, irmã e companheira, nos ensina essa maneira de unir ternura e vigor. Chama franciscana, chama franciscana, chama franciscana, chama franciscana, chama franciscana, chama franciscana. Olá, meus amigos! Olá, família! Paz e bem! Boa noite, Wendel. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Luiz Miguel. Uma boa noite a todos vocês que estão sintonizados a partir de agora nesse nosso maravilhoso programa Chama Franciscana. E agora está começando, então vamos lá, vamos gritar todo mundo junto para não perder o costume, né? Eu já fui cortando o caminho, vocês já viram, né? Na alegria a gente vai disparando. Vamos lá, está começando a partir de agora o nosso programa Chama Franciscana, chama franciscana, chama franciscana, chama franciscana, chama franciscana, chama franciscana. São Francisco, nosso protetor, cantor da vida, poeta do amor, rogai a Deus por todos nós. Santa Clara, irmã e companheira, nos ensina essa maneira de unir ternura e vigor. Chama franciscana, chama franciscana, chama franciscana, chama franciscana, chama franciscana, chama franciscana.
chama franciscana. Seja bem-vindo, meu amigo, seja bem-vindo, meu irmão. Paz e bem eu lhe desejo, com São Francisco, estendo a mão. Seja bem-vindo, meu amigo, seja bem-vindo, meu irmão. É o Chama Franciscana que está entrando no ar. E a partir de agora você já pode ligar para o nosso telefone 3720-9309. Está liberado para você falar com a gente nessa noite. Você também pode mandar sua mensagem para o nosso e-mail chamafranciscana@hotmail.com. E você também pode nos acompanhar pela sintonia do 105,9 FM do seu rádio ou ainda pelo nosso site www.vidanovafranca.com.br. Paz e bem, meu irmão, paz e bem. Paz e bem, minha irmã, paz e bem. Paz e bem, meu irmão, paz e bem. Paz e bem, minha irmã, paz e bem. Eu te saúdo, sol, paz e bem. Eu te saúdo, lua, paz e bem. Eu te saúdo, estrela, paz e bem. Eu te saúdo, luz, paz e bem. Paz e bem, meu irmão, paz e bem. Paz e bem, minha irmã, paz e bem. Paz e bem, meu irmão, paz e bem. Paz e bem, minha irmã, paz e bem. Eu te saúdo, terra. Paz e bem. Eu te saúdo, flor. Paz e bem. Eu te saúdo, fruto. Paz e bem. Eu te saúdo, verde. Paz e bem. Paz e bem, meu irmão, paz e bem. Paz e bem, minha irmã, paz e bem. Paz e bem, meu irmão, paz e bem. Paz e bem, minha irmã, paz e bem. Eu te saúdo, fonte. Paz e bem. Eu te saúdo, rio. Paz e bem. Eu te saúdo, chuva. Paz e bem. Eu te saúdo, água. Paz e bem. Paz e bem, meu irmão, paz e bem. Paz e bem, minha irmã, paz e bem. Paz e bem, meu irmão, paz e bem. Paz e bem, minha irmã, paz e bem. Eu te saúdo, pai. Paz e bem. Eu te saúdo, mãe. Paz e bem. Eu te saúdo, irmão. Paz e bem. Eu te saúdo, irmã. Paz e bem. Paz e bem, meu irmão, paz e bem. Paz e bem, minha irmã, paz e bem. Paz e bem, meu irmão, paz e bem. Paz e bem, minha irmã, paz e bem. Começamos o nosso programa de hoje, né, Wendel? Isso aí, já estamos de cabelo penteado, perfume passado, banho tomado, não é? É isso. Vamos começar o nosso Dentes escovados. Isso, né? Imagina, vem pra rádio de mau hálito, o que os nossos ouvintes vão pensar? É verdade, é verdade. Então estamos prontíssimos aqui para fazer companhia para vocês nessa noite. Só que, para começar, né, como já é de costume, é um momento, aquela hora gostosa, né, a gente massagear o nosso coração. Porque quando a gente abraça, dois corações se encontram. Nesse momento nós temos dois corações no peito. Quando a gente se abraça, a gente sente aquele calor, aquela alegria. E esse é o momento de nós abraçarmos, de nós massagearmos o coração. Então chama todo mundo que está aí pertinho de você. Para tudo, para tudo, para tudo. E vamos lá. Vamos a contagem regressiva. Em 3, 2, 1.
Paz e bem. Paz e bem. Eu amo você muito. E tamanho do universo. Que abraço bom, que abraço gostoso. E aí, você abraçou? Abraçou, Wendel? Ah, com certeza, não E é? você, Luiz Miguel, abraçou? É demais aqui, é um calor humano, ó. E se você que está em casa nos ouvindo, não é? Tá ouvindo sozinho e tal, sinta-se abraçado, né? Que a nossa chama franciscana, não é? O calor do nosso peito, do nosso abraço, chega até você, né? Nosso ouvinte, né? Que deixou a Copa do Mundo de lado, deixou a novela da Globo de lado, está ouvindo o nosso chama franciscana. Sinta-se abraçado aqui pelo trio da noite. É isso daí. E agora, para iniciar bem a nossa noite, né? Que já iniciou de uma forma já alegre, né? De alto astral, é o momento da nossa oração. Eterno Deus onipotente. Eterno Deus onipotente, justo e misericordioso, concedei a nós míseros praticar por vossa causa o que reconhecermos ser a vossa vontade e querer sempre que nos agrade, a fim de que, interiormente purificados, iluminados e abrasados pelo fogo do Espírito Santo, possamos seguir as pegadas de vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, e por vossa graça unicamente chegar até vós, ó Altíssimo, que em trindade perfeita e unidade simples viveis e reinais na glória, como Deus onipotente por toda a eternidade. Amém. Agora que nós iniciamos bem, né, elevando a nossa oração ao Deus onipotente, vamos à nossa primeiríssima de hoje, com Maria do Rosário, Doce é Sentir. Essa música vai para quem, Luiz Miguel? Essa música vai especialmente para Dona Maria, né, que sempre está escutando a gente lá na casa dela. O Américo Cravieri, nunca sei se é Américo Cravieri ou Vicente Rússia, a rua que tem dois nomes, mas fica na Vila Raios. Está lá ouvindo a gente pelas ondas da... ondas não, né? Pela internet. Ondas do mesmo jeito. Né? Então tá lá, hoje de manhã estive lá ajudando ela a... Você pisca tomate? A picar os tomates lá, né? Mas ela nos pediu para colocar essa música que ela gosta muito. Então essa música vai dedicada a ela. Isso. Doce é Sentir, né? E depois, o que tem depois de Doce Sentir, Marcelo, aí na sua playlist? Depois nós temos a reflexão sobre as fontes franciscanas. Depois do nosso apoio cultural. Até lá então. Doce é sentir em meu coração
Você está ouvindo Chama Franciscana. Semeando a Paz e o Bem. Depois de ter feito uma profunda experiência do Deus vivo e verdadeiro, Francisco se transformou. Ele revirava na cama de noite e passava os dias caminhando sem saber para onde. Ele sabia que alguma coisa tinha mudado, mas o quê? Os vizinhos perguntavam o que seria daquele jovem de 24 anos. Queriam saber o que ele ia fazer da vida e ele mesmo não fazia a menor ideia do que ia ser. Chegou a voltar para um daqueles jantares festivos com os rapazes e moças da sua companhia. No fim, quando saíram cantando pela rua, ele bruscamente se sentiu paralisado no meio do caminho. A velha força do sonho de ser cavaleiro tinha voltado. Ele teve a certeza de que ia ficar sabendo o que tinha que fazer, mas viu logo que não seria tão cedo. Uma coisa era certa: cada vez mais era Deus que mexia profundamente com o jovem Francisco. Então ele começou a passar horas, dias, escondido nas montanhas. E alguma coisa lá de dentro, um espírito novo, fazia com que balbuciasse palavras de oração ao Pai do Céu. Mas o sofrimento continuava. Um dia encontrou um leproso pelo caminho. Se fosse nos velhos tempos, fugiria com nojo. Já tinha feito isso várias vezes. Mas agora ele estava diferente. Foi embora abraçado com o leproso. Todo mundo na cidade tinha horror daqueles doentes. Mas Francisco não. Ele tinha Deus como o seu tudo e por isso amava até as últimas consequências. Francisco ficou morando com os leprosos, cuidava deles, dava banho neles, fazia curativos em suas feridas e ia dizendo que não havia maior leproso do que ele. Estava mudando e precisava de uma mudança cada vez maior. Essa é a verdadeira conversão cristã. Iniciar um processo de mudança para nunca mais terminar. O jovem revoltado, barulhento e indeciso deu lugar a um moço tranquilo, compenetrado e feliz. Francisco começou a ter uma ternura tão grande pelos pobres doentes que se sentiu encantado. Ele nunca amou ninguém daquele jeito que amava os leprosos, nem sua mãe, nem os companheiros de aventuras, nem as namoradas que teve com tanta facilidade. Percebeu então que só Deus podia ser aquele amor que ele sentia pelas vítimas da lepra. E em contrapartida, só Deus podia ser aquele amor que ele recebia dos leprosos. Numa tarde ensolarada, o Santo Francisco tentou entrar na cidade, mas o povo de Assis jogou pedra nele. Os seus amigos não eram mais seus amigos. Ele não era normal, ele convivia com leprosos e era considerado um louco. Não podia mais andar no meio de quem não tinha terrível doença. Mas apesar de tudo, lá dentro dele, o que transbordava era uma enorme doçura que não podia nem descrever. Chama Franciscana. Água pura se bebe da fonte. Agora no programa Chama Franciscana, a reflexão das fontes franciscanas. Do escrito de São Francisco, chamado de Carta a toda a Ordem, da veneração do corpo do Senhor. E por isso, a todos vós, irmãos,
imploro no Senhor, beijando-vos os pés, e com quanta caridade eu posso, que prestai toda a reverência e toda a honra que puderdes ao Santíssimo Corpo e Sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, porque em tudo aqui é no céu e sobre a terra foi pacificado e reconciliado. Ó grandeza admirável, ó condescendência assombrosa, ó humildade sublime, ó sublime humildade, que o Senhor de todo o universo, Deus e Filho de Deus, se humilde a ponto de se esconder para a nossa salvação nas aparências de um bocado de pão. Vede, irmãos, a humildade de Deus e derramai diante dele os vossos corações. Humilhai-vos também vós, para que nele vos exalte. Em conclusão, nada de vós mesmos retenhais para vós, a fim de que totalmente vos possua aquele que totalmente a vós se dá. Em louvor de Cristo. Amém. Enquanto eu pensava o que dizer ou refletir sobre o trecho que nós acabamos de ouvir, retirado da carta a toda a ordem escrita por São Francisco, concluí que esse tema, a Eucaristia, é algo que ao mesmo tempo pode ser um tema difícil de ser falado e discutido, mas também é possível, a partir das nossas experiências, da nossa própria vida, falar horas e horas, sem chegar nem mesmo próximo de esgotar todas as possibilidades sobre esse assunto. Eucaristia, penso eu, é algo, ou melhor, um sacramento, que mais do que ser falado, tem que ser vivido, experimentado a partir de todos os sentidos. Foi assim que Francisco fez. São Francisco olhava para a Eucaristia e, olhando, reconhecia ali o Filho de Deus, que se doa gratuitamente nas imagens do pão e do vinho. Francisco sentia o suave odor da Eucaristia, odor de um sacrifício amoroso que assume o perfume do trigo processado e da uva esmagada. Francisco, que se denominava um vermezinho, experimentava com o seu paladar a Eucaristia. É um homem que saboreia, não só com os lábios, com a língua ou os dentes, mas com cada célula do seu miserável corpo, saboreando do pão que os anjos comem. Francisco tocava a Eucaristia. Ou melhor, a Eucaristia tocava e ocupava toda a vida e todo o ser de Francisco. É o contato entre o corpo divino de Cristo que vem ao encontro das misérias e necessidades do corpo do homem. Por fim, Francisco ouvia a Eucaristia. Já tendo visto, sentido o perfume, saboreado e tocado, Francisco escuta Jesus, falando-lhe ao coração. Ele se entende como morada de Deus e sacrário vivo do Cristo Eucarístico. Mas até agora falamos apenas do papel e da importância que a Eucaristia assume na vida de São Francisco, o que não é pouco. Mas agora gostaria de fazer o mesmo, a começar comigo mesmo, e depois com cada um que ouve esse nosso programa Chama Franciscana. Eu me pergunto e pergunto a você, que lugar a Eucaristia tem ocupado em nossas vidas? Qual a importância que damos à nossa vida eucarística? Será que as nossas Eucaristias são, assim como Francisco, momento importante da graça de Deus em nossa vida?
Será que conseguimos viver a Eucaristia com todos os nossos sentidos? Ouvindo, vendo, sentindo, tocando a Eucaristia, corpo e sangue de Cristo? São Francisco conclui o texto da carta que ouvimos há pouco, clamando a seus irmãos: nada de vós mesmos retenhais para vós, a fim de que totalmente vos possua aquele que totalmente a vós se dá. Ou seja, quanto mais livres estivermos, livres de nossa vontade própria, livres do nosso querer e do nosso ter, mais abertos e disponíveis estaremos para receber dignamente o Santíssimo Corpo de Cristo. É como um copo ou um outro recipiente que precisa estar desocupado para receber um determinado líquido ou alimento. Com a diferença, caro ouvinte, que a Eucaristia é o alimento eterno, que sacia nossa fome e cessa com toda a nossa sede. Francisco sussurrava simplesmente ao pensar na Eucaristia. Nós vamos agora ouvir uma música e no próximo bloco continuaremos falando sobre esse assunto, batendo aquele papo gostoso de sempre. Enquanto isso, pare e pense. Que lugar a Eucaristia tem ocupado em sua vida? Simples assim, tão fácil assim. Aceite e prove dessa graça. O pão sustenta o homem, Jesus sustenta a alma. Milagre assim não há quem faça. Corpo que era pão, sangue que era vinho. A eternidade é o caminho. Eis o pão que os anjos comem, transformado em pão do homem. Só os filhos o consomem, pão pra alma que tem fome. Aos mortais dando comida, traz também o pão da vida. Que a família assim nutrida seja um dia reunida lá. Trigo esmagado, Cristo imolado, ambos vão tornar-se pão. Um que perece, outro que permanece, para nossa salvação. Senhor, na humildade, tirai de nós a orfandade. Eis o pão que os anjos comem, transformado em pão do homem. Só os filhos o consomem, pão pra alma que tem fome. Aos mortais dando comida, traz também o pão da vida. Família assim nutrida, seja um dia reunida lá no céu. Eis o pão que os anjos comem, transformado em pão do homem. Só os filhos o consomem, pão da alma que tem
simples assim, tão fácil assim. Chama franciscana. Olá, sou o irmão Murilo, quase bem. Eu vim fazer o convite para você, meu irmão, minha irmã, Jó, que queira participar da JUFRA, Juventude Franciscana, seguir o carisma de São Francisco, de Santa Clara, conhecer o convívio fraterno. Estamos esperando você lá na São Judas, aos sábados às 7h30. Venha nos conhecer, fazer uma visita, paz e bem. A forma do bar foi na JUFRA que eu encontrei em São Francisco, o verdadeiro ideal. Estamos de volta com o nosso programa Chama Franciscana, aqui pela Rádio Vida Nova FM, a rádio que faz o seu dia e a sua noite mais feliz. É isso mesmo. E falamos de Eucaristia, né, Endel? Isso, nós falamos agora no bloco anterior sobre a Eucaristia para São Francisco a partir da carta Toda a Ordem, não é? Mas agora chegou a hora de bater um papo, não é? Gostoso, não é? Sobre a experiência de cada um aqui, sobre o tema, não é? Um bate-bola. Época de Copa do Mundo, não é? É isso daí. Pode faltar, Não né? pode faltar isso daí. Bem, quando nós estávamos vindo aqui para a rádio, né? Eu até conversava um pouco com o Endel a respeito da minha primeira Eucaristia, né? Que deve ter sido lá pelos anos de 1990, 91. Mais tempo, olha só, eu sou nascido em 1990, o Marcelo já estava recebendo a Eucaristia. Olha só a maldade. Olha, eu lembro que foi lá na comunidade Sagrada Família, lá do Jardim do Hermínio, ainda não tinha igreja, era no salão as missas, né? E Só uma coisa, esse aqui é o momento bate-papo, não é o momento bullying fraterno, né? Mas é difícil. Fica difícil de conciliar. Mas o padre, né, que presidiu a celebração da minha primeira Eucaristia foi o Frei Irineu, que hoje é Dom Irineu, né? Isso, bispo da Diocese de Lages, em Santa Catarina, Né? Eu acho que principalmente eu fiquei lembrando disso, né? Também por causa da grande festa de Corpus Christi, né, que nós celebramos, mas também pelas Eucaristias, pelas primeiras Eucaristias, primeiras comunhões, né, vamos assim dizer, que tivemos, principalmente em nossa paróquia, né, nos últimos dias, né, que aconteceram. Então a gente recorda e a gente às vezes para pensar, né, e qual que será realmente essa importância do corpo e sangue de Cristo para a nossa vida? Como o Wendel mesmo, no finalzinho da sua reflexão, nos deixou, né, para estar refletindo na minha vida, na sua vida, você que está nos ouvindo. Qual a importância desse sacramento, que é mais que um sacramento, né? É a presença real do Senhor junto de nós, junto de cada um de nós, né? Mas ontem mesmo, na celebração do Corpus Christi, né, Wendel, nós comentávamos que a gente achou que foi uma celebração muito bonita. Isso, lá na paróquia de São Judas, né, que nós participamos logo de manhã. Exatamente. E no momento, antes da bênção com o Santíssimo, no finalzinho da celebração, parece que eu, no meu sentido pessoal, né, eu senti muito forte, né, a presença de Cristo ali, né? E muitas vezes, eu vou ser claro com vocês, muitas vezes a gente, pela correria do dia a dia, a gente às vezes deixa de realmente sentir a presença do Senhor, mesmo na nossa Eucaristia,
né? Quando a gente vai e se aproxima ali para receber o corpo e o sangue de Cristo, mas que sentido que eu estou colocando na minha vida? Esse Cristo que se doou, que se doa a mim. Há pouco tempo atrás, né, eu lia um texto do nosso irmão, né, o seu Bertinho, né, o seu Zé Roberto lá de Ipuã, não é? Que falava do sacrifício de Jesus, não é? Ele falava assim: será que quando nós entramos na fila da Eucaristia, não é, nós nos recordamos disso, não é? Que nós estamos celebrando a memória, não é? A Eucaristia é a ação de graças, mas e ao mesmo tempo é a memória do sacrifício de Jesus. E será que nós, quando nós entramos na fila da Santa Eucaristia, nós recordamos que nós estamos tomando parte daquele sacrifício, não é? E da importância que há naquilo, não é? Tantas vezes nós fazemos daquele momento da comunhão um momento tão mecânico, né? Nós que muitas vezes estamos servindo em algum momento da missa, seja o Luiz Miguel tocando, eu lendo, não é? O Marcelo também lendo ou celebrando a palavra, não é? Em algumas comunidades. Mas será que nós conseguimos nos colocar, não é? Dessa forma, não é? Como partícipes, né? Co-participantes daquele sacrifício, daquele memorial, do sacrifício, da importância daquilo, né? Mas agora, continuando, né, o nosso bate-papo, falando de coisas novas e antigas, não é? Quantos 20 anos tem a sua primeira Eucaristia? Mas vai fazer daqui 2 anos, faz 20. Ó, já é maior de idade na vida. Olha só. Fiz minha primeira comunhão em 1996. Nossa, eu tava no pré-escola, né? Pois é, dia 16 de novembro. Olha, eu lembro. Eu já não lembro nem. Ele já é mais exato, você viu? Pois é, mas a minha experiência foi, assim, é muito interessante que, pra mim, graças a Deus, aconteceu uma coisa muito, assim, na minha vida, que eu tinha vontade de ser um dia que era ministro da Eucaristia, né? Ministro extraordinário da Eucaristia. E pra mim, né, como eu vi, quando era criança e tal, eu vi que era só casais e tal. E na minha concepção eu achava que tinha que ser só casados, né? Viúvos e viúvas. Nesse sentido assim, né? E eu tava passando por alguns problemas, né? Aí, chega um dia lá em casa, a coordenadora do grupo dos ministros da Sagrada Família, né? Eu chamei ela pra entrar, a gente conversando. Ela falou assim: ó, você foi escolhido pra ser ministro e tal. E eu, né, naquela dúvida, falei: mas não tem que ser só casados e tal, né? Ela falou assim: não, o jovem tem que se mostrar a igreja, tem que ser igreja. Então é nesse sentido que a gente está chamando você é jovem, e a gente quer que você dê esse testemunho também, né? De sua juventude, de levar o Cristo Eucarístico às pessoas, né? Servindo também. E aquilo, assim, eu até chorei mesmo, porque, assim, foi a realização de um sonho e tal, porque eu acho um trabalho muito, assim, gratificante por você levar Jesus às pessoas. E eu tenho a graça de levar para uma senhora, né, a tia Ana, né, a gente conhece ela. Lá na Vila Pedigone. Isso. E eu tenho a graça de levar a comunhão para ela, né. E assim, o exemplo de vida dela é muito forte, né. Então, isso faz com que eu tenha forças também para me ver. Talvez assim, eu tenho meus problemas, todo mundo aqui, nós temos nossos problemas, mas eu vejo assim que através da Eucaristia e poder levar a Eucaristia a ela e também na celebração lá na Sagrada Família, a comunidade a qual eu pertenço, né, fazer esse trabalho me mostra que a importância da Eucaristia na minha vida, né, que vem a pergunta que o Wendel deixou pra gente no final, né, que lugar a Eucaristia tem ocupado em sua vida? Parece locutor de novela mexicana. Pois é. Mas isso é interessante, porque Jesus nos fala
através de sinais, né? E o grande sinal que ele nos deixou foi a Eucaristia, né? E assistindo a missa da Jornada da Juventude, né? A missa de envio, né? Sempre tem transmitido, assim, e tem aquele comentarista, tem o padre lá e tal. Aí foi na hora da Eucaristia, a moça falou, é representação do corpo de Cristo. Aí o padre interrompeu na hora, falou assim, não é representação, é o corpo e o sangue de Jesus Cristo que está ali presente no momento, tal, né? Fez a reflexão. Então, que nós também possamos ter isso na nossa mente. A Eucaristia é a presença de Cristo no nosso meio. Isso. Né? Ele não é representação de nada, ele está ali, né? na forma de pão, na fração do pão, né? Naquele cálice está o sangue. Então que a gente possa olhar como corpo e sangue daquilo de Jesus que se deu por nós numa cruz. É isso que passou por mim. Isso. Como eu disse no início da reflexão do ano passado, né, é um tema, a Eucaristia, que muitas vezes pode ser difícil a gente começar a falar, mas depois que começa a falar, a gente poderia passar aqui a noite inteira falando e nós não esgotaríamos o tema. Mas antes de nós irmos pro intervalo, eu gostaria de só cada um falar um pouco da sua experiência, não é? Eu falo para o Marcelo mais cedo que eu tenho muitas recordações da celebração da minha crisma, mas não muitas da primeira Eucaristia, não é? Mas eu estava pensando aqui, não é? Esse ano faz 12 anos, não é? Sou novinho. Vai chegar lá, vai chegar lá. Você chega aos 20. Deus quiser. E quem foi presidida pelo Frei Mauro, não é? Lá na paróquia São Judas Tadeu, mas eu lembrei de uma frase que ele provavelmente usou naquele dia, porque ele usava muito, né? Ele falava assim que Deus não é solidão, Deus é comunhão, não é? Exatamente, é verdade. Da São Judas. E lembrando disso e trazendo para o lado de São Francisco, muitas vezes a gente pensa, né, a comunhão de São Francisco com Deus extremamente por causa da natureza, não é? Quando na vinheta de entrada do Chama Franciscana, não é? A narradora fala o santo amigo dos animais, o santo amigo da natureza. E por meio dessa amizade de Francisco com a criação, Francisco entrava em comunhão com Deus. Mas a partir da Eucaristia, Francisco entra na comunhão perfeita, não é? A comum união entre o humano e o divino, não é? Entre a criatura e o Criador, não é? Que se alimenta, não é? Do próprio Filho de Deus, né? Para saciar a sua fome e a sua sede, né, Marcelo? Exatamente. E uma coisa que ontem eu acho que foi muito válido na celebração de Corpus Christi lá na paróquia, e que o Frei Carlos ele colocou realmente isso que o Wendel acabou de dizer, né? Essa união, né? Deus com o homem com Deus. Isso. Mas também se estende para o próximo, para o irmão, né? Comunhão não é só receber o corpo e o sangue de Cristo, não é? É um encontro ao mesmo tempo que vertical, não é? Pega a sua mão e faça um sinal vertical, é aquele que vai de cima para baixo, de baixo para cima, não é? Então entre Deus e nós, humanos, nós precisamos fazer da Eucaristia também um encontro horizontal, não é? O encontro entre nós e os nossos irmãos, não é? Por isso uma coisa que eu aprendi com um certo frade, que hoje mora em Catalão, né, Frei Bruno, né, que o momento da comunhão não é um momento de isolamento, não é? Onde eu recebo o Cristo e me detenho sozinho com Ele. É lógico que é um momento da oração própria, não é? Mas ao mesmo tempo é um momento de você viver aquele momento junto com a Assembleia, seja por meio de um cântico, de uma antífona ou de uma oração coletiva, não é? Daí a importância, né, dos cânticos bem escolhidos e preparados, de forma que nós façamos daquele momento também uma comunhão de vozes, não é? Na nossa Assembleia festiva, que recorda, por meio de um rito alegre e piedoso, o sacrifício feito uma vez por todas, mas que nós rememoramos em cada celebração eucarística.
fala nesse ponto aí, Wendel, de você, a hora que comungar, tem que, junto com a comunidade também, né, cantar, rezar. O Frei Sérgio também falava muito pra gente em Olímpia, né, essa questão que a gente toma uma comunhão, às vezes recebe a Eucaristia, chega no banco, não canta, não reza, não se anima. Você recebeu É o bloco do eu sozinho. Você recebeu Jesus. Você não vai fazer nada, né? Você não vai cantar ali junto com a comunidade, né? Talvez assim o canto é escolhido, tem a escolha lá do tema da missa e ele tem que ser escolhido de comunhão, tem a ver com a liturgia que está sendo celebrado. E vamos cantar, recebemos na Eucaristia, vamos participar junto com a comunidade cantando. Porque depois do canto, se o padre, né, der um tempo para a ação de graças, talvez a ação de graças não é um outro canto. Talvez é um momento de silêncio para você estar ali rezando, né, junto com a comunidade, né? E no momento do canto, vamos cantar, né? Não ficar em silêncio. Não que você não tenha que rezar na hora da comunhão. Sim, você tem que rezar. Mas o momento de ação de graças é esse momento para você rezar depois da comunhão. Porque ali na hora do canto você tem que participar junto com a comunidade para se tornar o que eu ainda falei, uma só voz cantando, né? Em coro. Então que a gente possa, assim, bem celebrar a Eucaristia também dessa forma. É isso daí, vamos para um pequeno intervalo do apoio cultural e daqui a pouquinho nós voltamos. Você está ouvindo Chama Franciscana, Semeando a Paz e o Bem. Você já pensou no futuro? Ele espera uma resposta. a vida que eu vivo não me basta mais. Tudo que eu tenho não me serve mais. É isso mesmo. Venha ser um frade franciscano menor. Vou procurar o melhor caminho para amar. Maiores informações, entre em nosso site www.ofmsp.org. Entre em contato conosco, venha se encantar com o carisma deixado por São Francisco de Assis há mais de 800 anos. Venha desejar junto conosco a paz e o bem ao mundo sedento do amor de Deus. Francisco vai levar a minha casa. Francisco vai, não vê que está em ruínas. Não tenha medo, eu estarei sempre contigo. Francisco vai no escuro. O programa Chama Franciscana apresenta A Voz do Papa. Jesus Cristo, o único alimento que sacia a alma. Foi isso que o Papa Francisco disse durante a homilia, por causa da celebração do Corpus Christi nesta quinta-feira. E ele convidou todo o povo de Deus a purificar a memória. E disse também: o Senhor vosso Deus vos nutriu com maná, que vós não conheceis. Tirado de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2. O Papa disse que as palavras de Moisés referem-se à história de Israel, que Deus tirou do Egito, da condição de escravidão e que por 40 anos guiou no deserto em direção à terra prometida. Uma vez estabelecida na terra, o povo eleito chega a uma certa autonomia, um certo bem-estar e corre o risco de esquecer os tristes acontecimentos do passado, superados pela intervenção de Deus e sua infinita bondade.
Por isso, diz o Papa, as Escrituras os exortam a recordar, fazer memória de todo o caminho de fé no deserto, no tempo de fome e desconforto. O convite de Moisés é o de um retorno ao essencial, a experiência da total dependência de Deus, quando a sobrevivência foi confiada em suas mãos, para que o homem compreendesse que ele não vive somente de pão, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. E o Papa também reforçou dizendo o seguinte, que além da fome física que o homem traz dentro de si, uma outra fome, uma fome que não pode ser satisfeita com alimentação normal, é a fome de vida, fome de amor, fome de eternidade. E o sinal do maná, como toda a experiência do Êxodo, continha em si também essa dimensão. Era a figura de um alimento que satisfaz esta fome profunda que há no homem. Jesus nos dá esse alimento mais do que isso. É Ele mesmo, o pão vivo que dá vida ao mundo. Seu corpo é verdadeira comida sob as espécies do pão. O seu sangue é verdadeiramente bebida sob as espécies do vinho. Não se trata apenas de um alimento com o qual saciar os nossos corpos, como o maná. O corpo de Cristo é o pão dos últimos tempos, capaz de dar vida e vida eterna, porque a substância deste pão é o amor. Na Eucaristia, se comunica o amor de Deus por todos nós. Um amor que é tão grande que nos alimenta com seu próprio ser. Um amor gratuito, sempre disponível a cada pessoa com fome e necessitada de revigorar suas forças. Viver a experiência da fé significa deixar-se nutrir pelo Senhor e construir a própria existência, não sobre os bens materiais, mas sobre a realidade que não perece, os dons de Deus, a sua palavra e o seu corpo. E o Papa continua dizendo, se olharmos à nossa volta, percebemos que há tantas ofertas de alimentos que não são do Senhor e que aparentemente satisfazem mais. Alguns são nutridos pelo dinheiro, outros com sucesso e vaidade, outros com poder e orgulho. Mas a comida que nos alimenta e que realmente nos satisfaz é apenas aquela que o Senhor nos dá. O alimento que o Senhor nos oferece é diferente dos outros, e talvez ele não pareça tão saboroso como os alimentos que nos oferece o mundo. Por isso, sonhamos com outras refeições, como os judeus no deserto, que lamentavam pela carne e as cebolas que comiam no Egito, mas eles esqueceram que as refeições eram feitas na mesa da escravidão. Eles, nos momentos de tentação, tinham memória, mas uma memória doente, uma memória seletiva. Cada um de nós, disse o Papa, hoje em dia pode perguntar-se, e eu, onde gostaria de comer? Em qual mesa eu quero me alimentar? Na mesa do Senhor? Ou sonho em comer alimentos saborosos, mas na escravidão? Qual é a minha memória? Aquela que o Senhor me salva ou aquela do alho e das cebolas da escravidão? Com qual memória me sacio? Com qual memória sacio a minha alma? O Pai nos diz, eu te alimentei com maná que você não conhecia. Recuperamos a memória e aprendemos a reconhecer o pão falso que ilude e corrompe, porque é fruto do egoísmo, da autossuficiência e do pecado. A hóstia é o nosso maná, mediante a qual o Senhor nos dá a si mesmo. A Ele nos dirigamos com confiança. Jesus, defenda-nos das tentações do alimento mundano, que nos torna escravos. Purifica a nossa memória para que não permaneça prisioneira na seletividade egoísta e mundana, mas seja a memória viva de tua presença na história de seu povo. Memória que se faz memorial do teu gesto de amor redentor por todos nós. Amém. Nos olhos dos pobres, no rosto do mundo,
eu vejo Francisco perdido de amor. É índio operário, é negro, é latino, jovem, mulher, lavrador e menor. Há um tempo só paixão, grito e ternura, clamando as mudanças que o povo espera. Justiça aos pequenos, ordem do evangelho, reconstrói a igreja na paixão do pobre. Há crianças nuas nesta paz armada, há Francisco, o povo sendo perseguido, há jovens marcados sem teto nem sonhos, há um continente sendo oprimido. Com as mãos vazias, solidariedade, com os que não temem perder nada mais, defendem com a morte a dignidade, com a teimosia que constrói a paz. Canta Francisco do jeito dos pobres, tudo que atreveste a mudar. Canta novo sonho, sonho de esperança, que a liberdade vai chegar. Canta Francisco com a voz dos pobres, tudo que atreveste a mudar. Canta novo sonho, sonho de menino, novo céu e terra vão chegar. Claras franciscos marginalizados, cantando da América a libertação. Meninos sem lares são irmãos do mundo, pela paz na terra sofrem parto e cruz. Francisco, imagem do Deus feito pobre, denuncia esperança, profecia e canto. Vence com coragem o império da morte, de braços com a vida em missão na história. Francisco, menino e homem das dores, reconstrói a igreja pelo mundo afora. Na fraternidade nos traz a justiça, na revolução que anuncia a aurora. Canta Francisco do jeito dos pobres, tudo que atreveste a mudar. Canta novo sonho, sonho de esperança, e a liberdade vai chegar. Canta Francisco com a voz dos pobres, tudo que atreveste a mudar. Canta novo sonho, sonho de menino, novo céu e terra vão chegar. Canta Francisco do jeito dos pobres, tudo que atreveste a mudar. Canta novo sonho, sonho de esperança. Chama franciscana. Simplicissimamente nós viveremos daqui pra frente. Simplicissimamente nada teremos, singelamente partiremos o pão que Deus dará, e se formos irmãos, o pão não faltará. Simplicissimamente nós viveremos daqui pra frente. Simplicissimamente nada teremos, singelamente partiremos o pão que Deus dará, e se formos irmãos, o pão não faltará. Desposaremos a donzela pobreza,
e geraremos a irmã caridade, e não teremos quase nada na mesa, e pisaremos pés descalços no chão. Não mudaremos quase nada na terra, e pode ser que nada mude ao redor, mas para que o mundo seja um dia mais justo, semearemos a semente do amor. Simplicissimamente nós viveremos daqui pra frente. Simplicissimamente nada queremos, singelamente. Partiremos o pão que Deus dará, e se formos irmãos, o pão não faltará. Felipe, conte comigo. Rufino, Conte comigo. Gil, Conte comigo. Angelo, Conte comigo. Junípero, Conte comigo. Bernardo, Conte comigo. Elias, Conte comigo. Mansueto, Conte comigo. Boaventura, Conte comigo. Leão. Conte comigo. Chama Franciscana. Nós voltamos com o nosso programa Chama Franciscana, mas já está o finalzinho do programa. Não, de novo, o Luiz Miguel tá mexendo no zap. Que isso? Aí a pessoa tem assim, vamos repetir, Marcelo. Vai lá, sua vez, vai. Estamos chegando ao final do nosso programa Chama Franciscana. É isso daí, meus irmãos. Não sai legal, ó. Pra ver, né? Mas tá bom, tá ótimo, né, gente? E terminando o nosso programa de hoje, nós que falamos muito sobre a Eucaristia, ainda tinha muita coisa pra gente falar, né, Wayne? Mas pouco. Mais do que se falar, se discutir, a Eucaristia tem que ser vivida, não é? Só para concluir, o Fernando Pessoa tem um poema, O Guardador de Rebanhos, né, que ele fala assim, sou um guardador de rebanhos, né, penso com os olhos, com os ouvidos, com as mãos e com os pés, e com a cabeça e a boca, não é? Eucaristia é para ser vivido assim, não é? Com todas as partes do nosso corpo, para ser experimentado e vivido também com todas as partes do nosso corpo e com todo o nosso ser, não é? Olha só. É isso daí, minha gente. Então, nesse momento, unindo as nossas orações, as suas orações, pedindo que Deus interceda por você, por sua família. Nós queremos colocar aqui toda a nossa família franciscana, a Ordem Franciscana Secular, Fraternidade Fonte Colombo, também a JUFA, a Juventude Franciscana, a Fraternidade Frei Leão, a Dona Maria que nos ouve, né? A todos vocês, nossos irmãos e nossas irmãs, que todas as sextas-feiras estão aqui conosco. Vamos pedir que Deus nos abençoe, vamos rezar um Pai Nosso e uma Ave Maria, pedindo que Ele abençoe a todos nós. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Maria dos Anjos, rogai por nós. São Francisco e Santa Clara, rogai por nós. Amém. E não saia daí, meu irmão, minha irmã, porque daqui a pouquinho vou sou aqui pela Rádio Vida Nova FM, o programa do Padre Reginaldo Manzotti, Experiência de Deus. E logo após, você fica com a programação da madrugada Vida Nova. Wendel, boa noite. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Luiz Miguel. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Wendel. Foi uma noite muito boa aqui com vocês no programa.
Boa noite a todos vocês, meus irmãos e minhas irmãs. Continuem sintonizados na Rádio Vida Nova FM. Nós voltamos na próxima sexta-feira com o nosso programa Chama Franciscana. Uma boa noite, um ótimo final de semana com as bênçãos de Francisco e Clara de Assis. Passe bem!